Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? No vídeo de hoje, aqui no meu canal sobre linguística e língua portuguesa, eu trago um conteúdo muito especial para mim, a Deixis. Esse conteúdo me acompanha há alguns anos, desde as minhas pesquisas na iniciação científica, além da minha dissertação do mestrado e possivelmente também será o foco da minha tese de doutorado em relação com o aspecto mais amplo do próprio fenômeno da referenciação. Embora não com essa metalinguagem, embora não com termos técnicos, termos mais científicos, a Deixis é sim trabalhada em sala de aula, portanto, é necessário que os professores conheçam o que é a Deixis. Além disso, ela é aquela pedrinha no sapato de muitos alunos do curso de letras, pois muitas vezes é esquecida, deixada de lado e muitas vezes até mesmo incompreendida. Então eu decidi fazer esse vídeo pretendendo ajudar as pessoas a compreenderem um pouco do fenômeno da Deixis, que é tão rico e tão necessário para as nossas atividades de linguagem. Vamos então estudar comigo? Inicialmente é importante lembrar que a Deixis é estudada dentro do quadro dos processos referenciais, em comparação à introdução referencial e às anáforas. No entanto, essa não será a minha abordagem aqui nesse vídeo. Eu não trarei essas definições de introdução e retomada referencial, visto que a motivação para esse vídeo é explicar critérios definitórios do fenômeno de Deixis, e não a sua relação com outros processos de referenciação, certo? Mas destaco que os critérios que definem a Deixis são critérios diferentes dos critérios que definem a introdução referencial e as anáforas, visto que a Deixis ora introduz, ora retoma referentes. Muitos foram os estudiosos que se debruçaram sobre a Deixis nas mais diversas áreas, mas aqui nesse vídeo nós não traremos todas essas vozes, visto que o objetivo é esclarecer, didatizar, simplificar esse fenômeno, ao invés de discutir profundamente o estudo desse fenômeno dentro de todas essas áreas e nas obras desses autores. Muitos são os autores importantes para o desenvolvimento do fenômeno deítico dentro da linguística. Porém, apresenta um autor muito importante que se debruça sobre o estudo da Deixis dentro da enunciação, que é Émile Benveniste, em seu Problemas de Linguística Geral 1 e Problemas de Linguística Geral 2. Dois livros muito amados por mim. Benveniste continua sendo uma base para o estudo de Deixis em enunciação, mas alguns estudos já têm se distanciado do que Benveniste propôs acerca do estudo da Deixis. Aqui destaco uma noção fundamental da Deixis, que surgiu desde Benveniste e que não é abandonada mesmo nessas concepções mais atuais, que diz que a Deixis é o elo entre o enunciado e a enunciação. Essa concepção não mudou mesmo nos estudos mais atuais. Portanto, já é uma característica fundamental da Deixis, ser a responsável da língua que faz o elo entre as formas da língua e a enunciação. Uma noção muito importante presente em Benveniste é a noção de pessoa. A noção de pessoa presente em Benveniste não está relacionada ao fato de se referenciar a um ser humano, um ser animado, não é isso. Veja bem, a noção de pessoa, Benveniste opõe à não pessoa. O que é então, Mayara, essa noção de pessoa e essa noção de não pessoa? Benveniste diz que pessoa é todo aquele que tem fala, que tem voz. Em oposição, a não pessoa é sempre aquele sobre quem eu falo. Portanto, veja bem, a pessoa é a primeira e a segunda, o eu e o tu que interagem. A não pessoa é aquele sobre quem eu falo que não tem voz no ato comunicativo. Comparando, portanto, em termos de processos referenciais, a pessoa, primeira e segunda, estaria relacionado a Deixis, enquanto a não pessoa, a terceira pessoa, estaria relacionada à anáfora. Mas perceba que em Benveniste, os deíticos são as formas da língua. Essa visão já vem avançando com os estudos mais atuais sobre a Deixis, certo? Nesses estudos, nós não descartamos que as formas são deíticas, mas nós acreditamos que a Deixis pode se dar também de outras maneiras, não somente por formas linguísticas. Essa noção de pessoa em Benveniste, esse eu e esse tu, as pessoas de Benveniste, são intercambiáveis. O que isso quer dizer?
No ato comunicativo, o que é eu passa a ser tu quando tu assume papel de eu. Peraí, Mayara, o que isso quer dizer? Vamos lá. Quando eu digo, hoje eu vou dar aula, e outra pessoa diz, hoje eu vou dar aula. Esse eu, deítico, vai sempre se alterar conforme mudem as circunstâncias de enunciação. Então, nessa situação em que há um eu e um tu, há uma troca de papéis entre falante e ouvinte, entre locutor e interlocutor. Certo, Mayara? Então você falou que um eu e um tu trocam de posição, certo? Correto. E é esse o caráter de intersubjetividade. A subjetividade, ela não está presente somente no eu, mas em um eu que se coloca em relação ao outro e que, além disso, é o ponto de origem de todas as coordenadas. O que isso quer dizer, então? É mais um critério fundamental e definitório da Deixis. O locutor, o eu, é sempre a origo de uma situação comunicativa. O que, então, quer dizer um eu ser a origo? A cena, o campo deítico, vai ser sempre construído a partir do ponto de vista do locutor, sendo ele o ponto de referência, a origem, o ponto de origem. Por isso que muitos autores consideram que a Deixis é egocêntrica, aquilo que se dá a partir do ego, do eu. E é somente por oposição ao eu que o tu existe. É bem filosófico mesmo, mas é isso mesmo. Até aqui nós já vimos que a Deixis é a união entre enunciado e enunciação, e agora nós vimos que a Deixis tem um caráter intersubjetivo, certo? Sendo intersubjetivo, não pode deixar de ser subjetivo, mais um critério fundamental da Deixis. O que quer dizer então ser subjetivo? É esse eu como centro. É somente a partir do eu, do centro da situação comunicativa, que todas as outras coordenadas se darão. A Deixis não somente marca o eu, essa característica subjetiva. A própria palavra significa apontar. Isso não é por acaso. A Deixis, além de servir para marcar subjetivamente um eu, que constrói toda a cena, que constrói todo o campo, ela também ostenta. O que isso quer dizer? Ela aponta. É possível perceber essas marcações de ostensividade mais claramente quando nós vemos os tipos deíticos, as mais diversas formas de a Deixis se evidenciar nas línguas. No entanto, esse não será um conteúdo abordado aqui nesse vídeo. Mas vejamos. Os pronomes demonstrativos, que são essencialmente deíticos. Este, esse e aquele. Além de terem uma relação com o sujeito, a origo, tem também uma visão de apontamento. O este sempre vai ser um apontamento para um objeto que está mais próximo de quem fala. O esse, um apontamento a um objeto que está mais perto da pessoa com quem se fala. E o aquele, um objeto que está distante tanto do eu quanto do tu. Tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. Então veja, esses outros tipos de Deixis, nesse caso a Deixis espacial, ela tem sim um caráter de ostensividade muito forte. Mas isso não significa que a ostensividade é um critério pertencente somente aos deíticos espaciais. O que defendemos hoje é que tanto a subjetividade quanto a ostensividade estão presentes em todos os tipos de Deixis, mas elas se apresentam de forma maior ou menor, a depender do campo deítico criado. O meu recorte para esse vídeo, no entanto, é apresentar os critérios que caracterizam a Deixis e não o detalhamento das características de cada um dos 8 tipos de Deixis presentes na literatura. A Deixis é comumente definida como o processo referencial que tem relação com o contexto. No entanto, essa afirmação é um pouco perigosa, pois os outros processos referenciais, a introdução referencial e as anáforas, assim como toda a construção de sentidos em um texto, necessita sim do contexto. Mas o que essa definição quer dizer? Que a Deixis, ela não somente tem relação com o contexto, ela o recria e necessita dele. Então a Deixis só tem sentido completo quando se tem acesso às circunstâncias de todo aquele campo deítico, de toda aquela situação comunicativa.
E, portanto, é fundamental para que a deixis ocorra que se conheça os aspectos da situação comunicativa, seja ela mais estrita ou mais ampla. Ou seja, é necessário conhecer as coordenadas de pessoa, tempo e espaço, o tripé deítico fundamental, para que essa referência seja construída. Tripé deítico, Mayara, como assim? Os estudos mais clássicos sobre a deixis se debruçavam sobre 3 fatores fundamentais da deixis: o eu, o aqui e o agora. Como eu já disse anteriormente, hoje já são conhecidos 8 tipos de deixis, mas foram esses 3 os mais estudados na literatura, visto que mesmo nos outros tipos, essas 3 características estão presentes em maior ou menor grau. Como disse, nesse vídeo a intenção não é se debruçar sobre tipos deíticos, mas é fundamental ter o controle dessas 3 coordenadas para compreender o sentido, que são o eu, o locutor da situação de comunicação, o aqui, o local da situação de comunicação em relação ao eu, e o agora, o momento da enunciação em relação ao eu, e todos os outros desdobramentos em relação a isso. Portanto, o eu em oposição ao tu, um aqui em oposição ao aí, a um ali, e o agora em relação ao antes, a um depois. O que é importante saber é que o eu aqui e agora, a pessoa, o espaço e o tempo são as coordenadas fundamentais do fenômeno deítico. E é importante perceber também que se eu mudo a perspectiva, se eu mudo as circunstâncias de comunicação, toda essa rede de referência é modificada também. Então, por exemplo, se eu digo, eu estou gravando esse vídeo aqui e eu estou na minha casa, esse aqui significa a minha casa, o local onde o eu que fala está. Se eu digo, eu estou gravando esse vídeo aqui e eu estou na universidade, esse aqui é a universidade, o local onde o eu está no momento em que fala. Então veja, a deixis ela é sempre moldada pelas circunstâncias e depende dela para ter o seu sentido completo. Além disso, ela tem esse caráter de se modificar, de sempre se atualizar a cada ato de comunicação. Veja que, das noções aqui apresentadas, 2 sofreram sensíveis modificações no decorrer dos anos nos estudos da deixis. Foram elas a noção de contexto e a noção de situação comunicativa. Essas 2 visões de contexto e de situação de comunicação continuam sendo fundamentais para a deixis. No entanto, os estudos mais recentes ampliaram esses conceitos. O que isso significa dizer? Enquanto o contexto, nos estudos mais antigos, muitas vezes mais ligados à pragmática, estavam relacionados a uma visão mais estrita, mais situacional, em que era possível monitorar os aspectos de pessoa, tempo e espaço da situação comunicativa imediata. Em oposição a esse contexto, está um contexto mais amplo, em que se leva em consideração os aspectos socio-históricos e os papéis sociais dos actantes envolvidos na situação. Portanto, essa noção de contexto estava muito ligada à noção de situação de comunicação mais face a face. E muitas vezes eram consideradas linguísticas as formas que os locutores utilizavam da língua e tudo que estava relacionado ao contexto, a essas coordenadas da situação imediata, eram fatores considerados extralinguísticos. Essa visão de situação de comunicação mais ampla também se relaciona, por exemplo, ao próprio conceito de texto, que considera que o contexto é fundamental para a compreensão do texto. Portanto, eu não posso considerar que esses referentes a que eu tenho acesso em uma comunicação são referentes do mundo, já que o próprio processo de referenciação traz o referente como objetos sempre construídos discursivamente. Assim, os referentes para os quais a deixis aponta não são referentes que estão no contexto imediato, mas sim referentes que são sempre construídos e que também dizem respeito a aspectos de várias ordens sociais, históricas, culturais e aos papéis desempenhados pelos interlocutores. Então, resumindo, eu apresentei nesse vídeo 5 características básicas para a ocorrência da deixis. Primeiro, a deixis é sempre um elo entre enunciado e enunciação. Segundo, a deixis sempre apresenta um caráter subjetivo / intersubjetivo. A deixis apresenta um caráter ostensivo de apontamento. Para que haja deixis é fundamental que haja a instauração de um origo,
ou seja, um sistema de coordenadas que se dão a partir de um eu. E quinto, para que o sentido seja construído a partir da deixis, é fundamental que se conheça o contexto da situação comunicativa, seja ele mais estrito ou mais amplo. Como falei logo no início desse vídeo, o objetivo aqui não era tratar a deixis em oposição aos processos referenciais, nem caracterizar as diversas tipologias que existem. O meu objetivo nesse vídeo era apresentar as características fundamentais para a existência do fenômeno da deixis. Realmente, para mim, é até complicado falar sobre deixis de forma assim pontual, mas de fato o que eu queria mostrar para você eram as características fundamentais para a existência desse fenômeno tão importante, tão presente nas nossas atividades de linguagem. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouco o que é esse complexo mundo da deixis. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like e me coloco à disposição para interagir com você aqui nos comentários. Se deseja complementar o que eu falei com alguma informação, com algum questionamento, também estou disposta a interagir com você, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para ativar as notificações e continuar recebendo os conteúdos aqui do meu canal. Te espero então na próxima aula. Um abraço!